Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigas e meus amigos de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. É com muito amor, carinho, respeito e admiração e que eu possa você e a sua família, vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar e na sua residência e levar até você e a sua família sabedoria, conhecimento, informações, conteúdo de altíssimo nível, de qualidade, de extrema relevância e importância, para que você e a sua família possam ter um excelente desenvolvimento psicossocial e espiritual na sua família, no seu familiar, na sociedade, assuntos relacionados à palavra de Deus, à Bíblia, à ciência, à religião, à cultura, assuntos da atualidade, assuntos do cotidiano da vida do ser humano, assuntos que acontecem no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual e social da vida do ser humano, assuntos relevantes e importantes, assuntos bastante debatidos e discutidos na internet, nas redes sociais. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meus amigos e minhas amigas, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, um assunto de extrema relevância, um assunto que diz respeito à transformação de vida do ser humano perante Deus, perante a sociedade, perante a nossa família. Eu quero conversar com vocês e falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: pela fé, Deus transforma o ser humano. Pela fé, Deus transforma o ser humano por completo. Deus opera maravilhas e milagres na vida do ser humano. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, eu creio que todos vocês viram na internet, nas redes sociais, o caso daquele rapaz cujo nome de batismo dele é Carlos Emanuel. Ele se autotitulava como um transexual, como um homossexual, né? E pelo nome de Catilares, né? Na internet, nas redes sociais. E este rapaz, cujo nome de batismo dele é Carlos Emanuel, que outrora era Catilares, né? Que se autotitulava como um transexual, um homossexual. E este rapaz teve um encontro com Jesus Cristo, né? Teve um encontro com Deus, se batizou, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, se converteu a Deus, a Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo, à Palavra de Deus, e ele voltou a ser aquele ser humano, aquela pessoa como Deus criou, homem, macho, a sua imagem e semelhança. E por ele ter tomado esta decisão, pela fé nele, pela fé na palavra, pela sua atitude de fé que ele tomou, né? Pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo, pela esta atitude nobre e maravilhosa que ele tomou perante Deus, através da palavra de Deus, de conhecer a Deus Jesus Cristo, ele foi transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E depois deste fato, né, deste acontecimento, muitas pessoas fizeram críticas preconceituosas, tendenciosas contra o rapaz, contra o Carlos Emanuel. Muitos falaram que ele não era para ter aceitado Jesus Cristo, não era para ele ter aceitado Jesus Cristo, não era para ele ter se convertido a Jesus Cristo, não era para ele ter deixado de ser transexual, homossexual, era para ele ter continuado a ser continuar a ser a mesma pessoa, continuar como ele estava. E causou um assunto de grande repercussão, um assunto polêmico, muito polêmico na internet, nas redes sociais. Eu creio que todos vocês acompanharam, né? E a grande verdade é que, independentemente de religião, de credo religioso, Deus transforma o ser humano através da sua palavra, pela fé. E é fato, e contra fatos não argumento, haja vista que na palavra de Deus diz que quem está com Jesus Cristo nova criatura é, ou seja, se torna um novo homem, uma nova mulher em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. E este rapaz, o Carlos Emanuel, tomou uma atitude de ter a sua vida transformada pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. E eu venho aqui, nesta rede social, né, na internet, no meu canal Anderson Comunicador, falar a este respeito.
da transformação de vida do Carlos Emanuel, independentemente de religião, de credo religioso. Eu não prego religião, não prego a filosofia, os ensinamentos de uma determinada religião, de uma determinada igreja. Aqui no meu canal eu prego a palavra de Deus também, além de falar sobre outros assuntos, mas também eu prego a palavra de Deus. Eu sou um evangelista, um pregador da palavra de Deus. E é fato, é notório, é verdadeiro dizer que Jesus Cristo transforma, que Jesus opera maravilhas e milagres através da nossa fé, da nossa atitude de fé, mediante a Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus transforma a vida de homens e mulheres, transforma a vida de pessoas para melhor. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é eterna, é poderosa, absoluta, verdadeira, perfeita. A palavra de Deus está acima de tudo, de todos. A palavra de Deus nos ensina a termos um bom relacionamento com Deus, a termos obediência a Deus, a adorar, amar a Deus, amar ao próximo, a praticar o bem, a praticar a justiça, a praticar aquilo que é correto, que é certo diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas obedientes e humildes, a estarmos em união com Deus, com a sua palavra, praticar a verdade, e isto que é o mais importante, que a palavra de Deus nos ensina. Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, meus amigos e minhas amigas de Jesus Cristo, a grande verdade é que Jesus Cristo veio resgatar os perdidos, Jesus Cristo veio salvar os pecadores, Jesus veio transformar, restaurar, renovar, purificar, santificar e salvar. Jesus veio curar, Jesus veio nos libertar de todo o mal, nos libertar da maldição do pecado e da morte. Jesus veio fazer maravilhas e milagres nesta terra pela humanidade. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, eu estou aqui com a palavra de Deus em mãos e eu quero ler para você o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1. Eu quero ler para você o que está escrito no livro, no que está escrito no capítulo de Gênesis, no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 27, a palavra de Deus, a poderosa, maravilhosa palavra de Deus diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bem, esta foi a perfeição criada por Deus, esta foi o ato criado, a criação perfeita de Deus, que Deus criou homem e mulher, macho e filho, criou a sua imagem e semelhança, como nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou tudo perfeito, tudo certo, Deus criou tudo correto. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a verdadeira criação, o verdadeiro modelo de família que Deus criou foi o homem, a mulher, o macho, a fêmea e os seus filhos. E a palavra de Deus, ela nos dá este entendimento, esta compreensão, esta verdade de que Deus criou o homem, a mulher, o macho, a fêmea, a sua imagem e semelhança os criou com sabedoria, dotado de sabedoria, de conhecimento, de compreensão, de capacidade intelectual, dotado de inteligência, de pensamentos positivos, de pensar e raciocinar e discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é perfeito, o que é santo. Então, a criação perfeita de Deus foi esta, quando Deus criou o homem e a mulher e os uniu, né? O homem e a mulher, para que a mulher também gerasse seus filhos, para que o homem e a mulher viessem a criar os seus filhos na educação, na sabedoria, no conhecimento de Deus, para assim fazer a vontade de Deus. Eu quero ler para vocês também o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 1, nos versículos 27 e 28. A palavra de Deus diz assim: E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Bem, nós vimos mais uma vez na palavra de Deus
que Deus condena a prática do homossexualismo, né? Deus, ele ama o ser humano, ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus é contra o pecado. Deus abomina o pecado, a desobediência. A palavra de Deus abomina a prática homossexual. Diante de Deus, a prática do homossexualismo é errado, não é natural, não é normal, é abominável aos olhos de Deus. A Bíblia define o homossexualismo como pecado, como uma desobediência à lei de Deus, aos olhos de Deus. E a ciência, né, por sua vez, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, define o homossexualismo como uma conduta sexual, define o homossexualismo como uma escolha, uma opção sexual do ser humano, de homens e mulheres. Mas a palavra de Deus, que é soberana, que é perfeita, que é santa, que é a pura verdade, que é eterna, nos declara que a prática homossexual é pecado, é abominável aos olhos de Deus. Isto Deus não concorda, isto Deus abomina. Então, com relação ao caso do Carlos Emanuel, né, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, né, que por meio da fé, por meio da sua fé, Deus o transformou, Deus o libertou da prática homossexual e fez com que, através da inteligência, da sabedoria e do conhecimento da palavra de Deus, Deus fez com que ele enxergasse e visse que ele foi criado por Deus a sua imagem e semelhança, foi criado homem e macho, e ele foi liberto, né, desta prática, e foi revelado a ele a verdade de que Deus criou homem, mulher, macho, fêmea, a sua imagem e semelhança os criou, e ele, por meio da sua fé, se batizou e viu a verdade, né? Como ele se aceitou agora como homem, como macho, criado à imagem e semelhança de Deus, como Deus criou homem e macho, a sua imagem e semelhança. Então, esta visão de Deus, esta visão da palavra de Deus, que Deus nos concede, que Deus nos ensina, que Deus nos esclarece através da sua palavra, que Deus criou o homem, a mulher, o macho, a fêmea, a sua imagem e semelhança. Então muitos se levantaram, né, contra o ensino da palavra de Deus, contra o Carlos Emanuel. Muitos fizeram críticas preconceituosas, né, contra o Carlos Emanuel, dizendo que não era para ele ter se convertido a Jesus Cristo, mas a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é infinita, a vontade de Deus é pura, é certa, é correta, é poderosa. E a palavra de Deus diz que pela fé em Deus tudo é possível ao que crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. E pela fé, Deus transforma os seres humanos, Deus opera maravilhas e milagres na vida de pessoas, homens e mulheres, jovens. Deus faz maravilhas por meio da nossa fé. Então, a palavra de Deus está sendo declarada, está sendo pregada, está sendo vista, está sendo noticiada, a palavra de Deus está vindo à tona, a verdade de Deus está vindo à tona, está sendo pregada, evangelizada aqui no Brasil e em vários países do mundo, e devemos atentar em ouvir e praticar e colocar no nosso coração a palavra de Deus, para que Deus nos transforme, para que Deus venha nos restaurar, nos renovar, nos purificar, para que Deus venha nos curar, nos salvar, nos livrar de todo mal. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas de Jesus Cristo, eu desejo que Deus venha operar maravilhas e milagres na sua vida, na vida da sua família, que Deus venha lhe abençoar você, abençoar a sua família grandemente, abundantemente, que Deus venha fazer maravilhas e milagres na sua vida, na vida da sua família, que Deus venha operar obras maravilhosas e grandiosas na sua vida e na sua vida da sua família, que Deus venha encher o seu lar de alegria, de felicidade, de paz, de saúde, de prosperidade e de bênção. Senhoras e senhores, moços e rapazes, homens e mulheres de Deus, inscrevam-se no meu canal Anderson, o Comunicador. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.